Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 66 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje vamos dar início a mais uma série de aulas, vamos mudar o assunto agora, vamos falar de proporcionalidade. Dentro desse conteúdo vamos falar de razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, vem comigo. Então vamos iniciar aí o conteúdo de proporcionalidade falando a respeito de razão. Razão é uma palavra que vem do latim, ratio, e significa divisão, ou seja, é o quociente entre dois números. Então, vamos supor que a gente tenha dois números aí, A e B. Eu posso representar a razão entre A e B usando uma divisão. Então, A dividido por B está representando a razão entre os números A e B, tá certo? Depois a gente vai ver com exemplos numéricos aí para entender melhor. Eu também posso representar essa divisão por meio de uma fração. Então, A dividido por B é a mesma coisa que A sobre B. E ainda da forma literal, A está para B, tá bom? Então, a gente tem 3 maneiras aí de escrever uma razão. Mas uma razão nada mais é que o quê? Uma divisão, o quociente entre dois números. Posso colocar, então, dessa maneira, A dividido por B, na forma de fração, A sobre B, ou ainda na forma literal, A está para B. Bom, vamos determinar aqui como a gente pode representar, então, a razão entre os números 12 e 20. Então, a razão nada mais é que o quociente entre dois números, tá certo? Só que o segundo número tem que ser diferente de zero, tá? Esse B aqui tem que ser diferente de zero, porque não existe a divisão por zero. Bom, a razão entre 12 e 20 eu posso representar, então, como 12 dividido por 20. Posso representar como 12 está para 20, tá? Na forma literal. E ainda posso representar na forma de fração, 12 sobre 20. Beleza? Então, a razão entre o 12 e o 20 nada mais é que essa divisão aqui, que está na forma de fração, né? 12 sobre 20. 12 dividido por 20. Perceba que a ordem é importante, né? Se eu coloquei a razão entre 12 e 20, então o número 12 fica em cima, o número 20 fica embaixo. Ou ainda, né? O número 12 vem primeiro, o número 20 vem segundo, tá bom? Eu tenho sempre que respeitar essa ordem quando eu for montar a minha razão. Então, a razão entre 12 e 20 pode ser escrita como 12 vinteavos. Eu posso ainda simplificar essa razão para obter, né, a fração irredutível. Então, quando a gente for resolver exercícios, talvez o exercício mencione isso. Escreva a razão entre dois números na forma de fração irredutível. Então, eu preciso simplificar aqui, ó. O número 12 e o número 20 são divisíveis por 4. E aí eu vou representar a minha razão na forma de fração irredutível. 12 dividido por 4 é 3 e 20 dividido por 4 é 5. Então, na forma de fração irredutível, a razão entre o 12 e o 20 pode ser representada como 3/5. Agora, além dessa representação na forma de fração, eu ainda posso usar a forma decimal ou percentual. Então, para eu escrever na forma decimal a razão 3/5, basta vir aqui, ó, e dividir o 3 pelo 5. Vamos fazer a divisão aqui do 3 pelo 5. Bom, o 3 ele é menor que o 5. Então, o resultado dessa divisão vai ser 0. Aí eu vou transformar esse 3 unidades em 30 décimos, colocar a vírgula, acrescentar o 0 lá. 30 dividido por 5 é igual a 6 e não vai sobrar nada. Então, nós podemos dizer que a razão 3/5, a fração 3/5, na forma decimal, está escrito como 0,6. Tá? Então, aqui a gente tem a razão entre o 12 e o 20 na forma fracionária, a razão entre o 12 e o 20 na forma de fração irredutível, a razão entre o 12 e o 20 na forma decimal. E eu ainda posso transformar isso na forma de porcentagem, tá? 6 décimos, para eu transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Vai dar um total aí de 60%. Agora a gente tem a razão entre o 12 e o 20 na forma percentual. Bom, vamos fazer depois mais exercícios para a gente treinar essa montagem das razões e as diferentes maneiras de representá-la. Mas eu gostaria de falar o seguinte: razão é um conceito tão antigo que os gregos lá da Grécia Antiga, né, época de Pitágoras e outros matemáticos gregos aí, Tales,
eles já usavam várias razões aí. Um exemplo bem notável é a razão áurea, tá? A razão áurea é uma razão usada aí pelos gregos que envolvia a divisão, né, entre o comprimento de um retângulo e a largura do retângulo. Então, eles determinavam essa razão aqui, ó. Pegava a medida do comprimento de um retângulo e dividia pela medida da largura do retângulo. O retângulo seria considerado um retângulo de ouro, um retângulo áureo, se ele obedecesse à razão áurea, e o resultado da razão áurea era aproximadamente 1,61. Tá? E esse número 1,61 é conhecido como número de ouro e tem uma letra grega que é utilizada para representá-lo, que é a letra φ. Tá certo? Então, a razão áurea é o quê? É a razão entre o comprimento e a largura de um retângulo. Mas essa razão, ela tem que dar, né, 1,61, que é o número de ouro, que é o número φ. E essa razão, ela foi tão usada pelos gregos, e é até hoje usada, tá? Na arquitetura, em designer de carros, cartão de crédito e outras coisas mais. Bom, vamos pensar mais um pouquinho. Será que o conceito de razão é usado apenas dentro da matemática? Ou a gente pode perceber esse conceito em outras disciplinas? Vamos ver. Pessoal, eu coloquei aqui na lousa 3 exemplos de razão, tá? Em contextos diferentes, para a gente perceber a importância desse conteúdo que estamos começando a estudar. Bom, densidade demográfica é um conteúdo que você aprende em geografia. Você do 7º ano já deve ter aprendido. E a densidade demográfica é o quê? É a razão entre o número de habitantes de um país ou de uma cidade, né, dividido pela área desse país ou dessa cidade. Então é uma razão entre dois números, concorda? É o quociente, é uma divisão entre dois números. No caso aqui, esses números representam grandezas, tá? O número de pessoas é uma área, então são grandezas, são medidas. É comum a gente também definir razão como sendo uma relação entre duas grandezas, beleza? Bom, então a densidade demográfica é um conteúdo de geografia. Vamos supor que você tem na quadra da escola. Vamos supor que dentro da quadra da escola está tendo um evento e lá tem 300 pessoas. E a área da quadra é de 100 metros quadrados. Para calcular a densidade demográfica desse evento aí, o que nós precisamos fazer? Nós vamos pegar o número de pessoas que estão lá na quadra, que são 300, e vamos dividir pela área da quadra, que é 100 metros quadrados. Ok? Aí, essa divisão é igual a 3. Então, nós temos que a densidade demográfica é de 3 pessoas, vou abreviar pessoas, tá? Por metro quadrado. Então, aqui a gente tem a densidade demográfica, 300 sobre 100. A divisão de 300 por 100, que vai dar 3, né? Corresponde aí a uma razão, ok? Bom, outro exemplo, velocidade média, um conteúdo que você vai estudar em física, no ensino médio, especificamente, tá? Antes disso, a gente tem algumas questões que falam, né, sobre velocidade média, mas o que é a velocidade média? É a razão, tá? É uma divisão, é um quociente, é a razão entre a distância percorrida pelo tempo que você demora para percorrer essa distância. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que para ir da sua casa até a escola, você vá a pé, né? Você mora perto da escola, você vai a pé. Você percorre aí uma distância de 500 metros e para percorrer essa distância você demora, sei lá, 10 minutos, tá bom? Então aqui, ó, fazendo a divisão da distância que você percorreu pelo tempo que você demorou para percorrer essa distância, você vai achar a sua velocidade. Você vai estar fazendo aí 50 metros por minuto, tá certo? Ficou pequeno espaço ali, mas o que a gente calculou aqui? A razão entre a distância e o tempo, tá? Você andou 500 metros em 10 minutos, ou seja, 50 metros a cada minuto, tá? Você foi bem devagarzinho. Se você tiver uma velocidade média de 50 metros por minuto, é que você está andando bem devagar, beleza? Aí, escala. O que é a escala? Escala é a razão entre a medida no mapa e a medida real de alguma coisa. Eu coloquei mapa aqui, mas podia ser a planta de uma casa, podia ser um desenho qualquer, tá? É mais comum a gente trabalhar com mapa. Quando a gente pega um mapa, a gente pode ter a escala representada assim, ó. 1 para 1 milhão, por exemplo. O que significa 1 para 1 milhão? O que quer dizer essa razão aí, professor? Essa razão significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros
reais, tá? Então, por exemplo, pega a distância entre duas cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. No mapa lá que eu estou analisando, a distância é de 1 centímetro. Mas essa é a distância real? Não, tá? Então, no mapa, a distância é de 1 centímetro. E a distância real? Seria de 1 milhão de centímetros. Deu para entender? Então, aqui a gente tem alguns exemplos do uso de razão, né? Do conceito de razão aplicados aí em diferentes contextos. E vocês vão perceber ao longo das aulas que esses contextos, eles vão estar sempre aparecendo, tá? É muito comum a gente trabalhar a resolução de problemas, envolvendo aí a relação de duas grandezas, ou, como a gente vai ver depois, lá em regra de três compostas, várias grandezas. Bom, vamos parar de explicar e vamos trabalhar, né? Vamos fazer na prática, tá bom? Então vamos começar a trabalhar com exercício, com exemplos. Bom, vamos começar com esse exercício aqui bem técnico, né? Que é para a gente treinar o conceito de razão. Tá? Eu quero saber qual é a razão entre 16 e 40. Nós vimos que a razão, ela pode ser escrita na forma de divisão. E tem que respeitar a ordem. Isso é muito importante, tá, gente? Respeitem a ordem. Se o 16 apareceu primeiro, então vai ser a divisão do 16 pelo 40. Tá bom? Então eu estou representando aqui a razão entre o 16 e 40, fazendo a divisão entre o 16 e o 40. Na forma de fração, ficaria 16 40avos, tá? O número que apareceu primeiro fica no numerador da fração e o segundo número fica no denominador. Agora a gente pode escrever essa razão entre o 16 e 40 através de uma fração irredutível. Essa fração ela pode ser simplificada, né? Basta a gente pegar aqui o 16 e o 40, dá para dividir por 8, por exemplo. Podia dividir por 2, por 4, mas eu sei que eles são múltiplos de 8, então já vou dividir por 8. 16 dividido por 8 vai dar 2 e 40 dividido por 8 vai dar 5. Então a razão entre 16 e 40 na forma de fração irredutível fica assim, 2/5. Tudo bem até aí? Agora a gente vai representar essa razão na forma decimal. Para eu colocar na forma decimal, eu vou pegar o número 2 e vou dividir pelo número 5, tá? Pega o número que está em cima e divide pelo de baixo. Nós vamos efetuar essa divisão. Eu poderia pegar o 16 e dividir pelo 40. Dá na mesma, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mas como a gente já tem aqui o 2 e o 5, fica mais simples. O 2, ele é menor que o 5. Quando eu dividir o 2 pelo 5, o resultado vai ser 0. Se eu tiver duas canetas, não dá para dividir para 5 crianças. O resultado é 0. Mas aí eu posso fazer o quê? Posso transformar o 2 em 20, né? Eu posso colocar a vírgula no quociente e o 0 aqui no 2. Fica 20. E aí 20 dividido por 5 vai dar 4. Pronto. E acabou. Então a gente tem que na forma decimal, a razão entre o 16 e o 40 pode ser expressa por 0,4. Tá? Então a razão entre 16 e 40... na forma de fração é 16 40avos, na forma de fração irredutível é 2/5 e na forma decimal é 0,4. E na forma de porcentagem, professor? Bom, para eu passar para a forma de porcentagem, é só multiplicar a forma decimal por 100, certo? Por 100. Tá? Porcentagem por 100, lembra sempre disso. Então 0,4 vezes 100 vai dar 40, 40%. É só eu deslocar a vírgula duas casas para frente, uma, duas. Tá? Ficaria 40,0, 40%. Bom, então representamos aí a razão entre o 16 e o 40 de várias maneiras diferentes. Agora, a gente quer determinar a razão entre o menos 5 e o 8 também de várias maneiras diferentes. Repare que os números que a gente vai colocar na razão, não importa o sinal, ele pode ser positivo ou negativo. Eu só tenho que me preocupar com um detalhe. O segundo número nunca pode ser o 0, tá bom? Então, a razão entre o menos 5 e o 8 nada mais é que a divisão entre o menos 5 pelo 8. Respeitando a ordem, nunca esqueça da ordem, tá? Se o menos 5 apareceu primeiro, coloca ele aqui. O 8 apareceu depois, coloca aqui, tá? Na forma de fração, ficaria menos 5/8. Fim, tá feito já, né? Menos 5/8 é a razão entre o menos 5 e o 8. E aqui já está na forma irredutível. Não tem como simplificar mais essa fração aqui, tá? Agora, como que eu passaria para a forma decimal? Para a forma decimal, a gente vai pegar o número 5 e vamos dividir pelo 8. Tá? O de cima divide pelo de baixo. O 5 ele é menor que o 8, então o resultado da divisão é 0. Põe a vírgula e acrescenta o 0 no 5, é 50.
50 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8 é 48. Subtraindo, vai sobrar 2 aqui, certo? 50 menos 48, resto 2. Como a gente já colocou a vírgula no quociente, a gente pode vir aqui e transformar esse 2 em 20, tá? Aí vamos dividir o 20 pelo 8. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 é 16, e fazendo a conta de menos, vai sobrar 4. 20 tira 16, 4. E agora a gente acrescenta o 0 nesse 4 que está sobrando, fica 40. 40 dividido por 8 dá 5. E o resultado, o resto aqui vai ser 0. Então, na forma decimal, a gente tem o 0,625. Então, negativo, tá? Não se esqueça do sinal de menos aqui. Então, a razão entre o menos 5 e o 8, na forma de fração, fica menos 5 oitavos. Na forma decimal, fica menos 0,625, ou 625 milésimos negativo. Agora, para eu passar para a forma percentual, basta multiplicar por 100. Eu pego o valor, né, da decimal, multiplico por 100. Quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casas para frente, 1, 2. Vai ficar no meio do 2 e do 5 aqui, tá? Vai ficar 62,5%. Ok? Solta aí. Então, esse foi o nosso primeiro exercício para a gente treinar a escrita da razão entre dois números e as diferentes representações que ela pode ter ou ser pedido aí durante os exercícios. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas. Eu separei aqui 4 probleminhas para colocar para vocês e gostaria que vocês pausassem o vídeo, tentassem responder o problema e depois desse play para verificar se acertou. E já aproveito e faço um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas do 7º ano. Se inscreva, deixa aí embaixo um comentário legal, deixa o seu joinha, tá? Venha fazer parte desse projeto você também. Só o primeiro problema, ó. Faço o que se pede, letra A. Né? Na letra A diz assim, a razão entre dois números positivos, x e y, é 4. Qual dos dois números é maior? Vamos pensar um pouquinho, gente. A razão, então ela vai ser sempre, vamos colocar sempre na forma de fração. E a gente tem que manter a ordem. Ele fala assim, a razão entre dois números positivos, x e y. Se a letra x foi falada primeiro, então ela vai ficar em cima e a letra y embaixo, tá? Está dizendo que a razão entre x e y é igual a 4. Quer saber qual dos números é maior? Nós sabemos que isso aqui representa uma divisão. É o número x sendo dividido pelo número y, né? O valor da letra x sendo dividido pelo valor da letra y. Então, para que essa divisão seja 4, um exemplo possível seria o 12 para o x e o 3 para o y. 12 dividido por 3 é 4. Outro exemplo seria o 20 para o x e o 5 para o y. 20 dividido por 5, 4. Tá? Outro exemplo seria o 40 e o 10. De qualquer maneira, para que o resultado da divisão seja 4, a letra x tem que ser sempre o maior valor. Então, qual dos dois números é o maior? O número representado pela letra x. Tá? O número que está em cima tem que ser o maior, porque ele vai ser dividido pelo de baixo e vai dar 4 o resultado dessa divisão. Tá? Letra B. Letra B fala assim. Em uma sala de aula, 25 alunos são meninos e 15 são meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e de meninos? Então, olha só, ele quer uma razão. Se é uma razão, a gente vai colocar na forma de fração. Só que a gente tem que montar a fração na ordem que o texto pediu. Então, ele fala assim, qual a razão entre o número de meninas, se a palavra meninas apareceu primeiro, ela vai ficar em cima da nossa fração, vai ser o numerador. E meninos, a palavra meninos apareceu depois, então vai ficar embaixo, tá bom? Então ele quer a razão entre o número de meninas e meninos. Agora a gente faz a leitura novamente do texto para identificar. Em uma sala de aula há 25 meninos e 15 meninas. Então o número de meninas é 15, o de meninos é 25. E está montada a razão aí entre o número de meninas e meninos. Ele não pediu nada para a gente colocar na forma de fração irredutível, nem decimal, nem percentual. Eu vou deixar assim, tá? E na letra C, ó. Em uma pesquisa eleitoral, um candidato obteve 25% do total dos votos. Escreva a razão em forma de fração irredutível. Tá? Olha só, agora sim, ele pediu, né? Em forma de fração irredutível. E fala que um candidato teve 25% dos votos.
Olha que legal, né? 25% também pode ser representado na forma de fração. É uma razão, né? Uma razão centesimal. 25% é 25 sobre 100, 25 centésimos. Então, a porcentagem é um exemplo de razão, uma razão centesimal. Bom, ele quer na forma de fração irredutível, então agora a gente simplifica aqui por 5. Dá para simplificar o numerador e o denominador por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Posso simplificar o 5 e o 20 mais uma vez por 5. E aí eu vou ficar com o resultado aqui, ó. 5 dividido por 5 é igual a 1. E 20 dividido por 5 dá 4. Então ficaria 1/4. Ou seja, 25% é a mesma coisa que 1/4. Esse foi o nosso primeiro probleminha, gente. Vamos lá para a questão número 2. Nosso problema é o seguinte, ó. Camila e Fernanda estão no mesmo time de handball e na última partida o time marcou 12 gols, dos quais 6 foram da Camila, 4 da Fernanda e os demais de outras 2 jogadoras. Então, de 12 gols, 6 foi da Camila, 4 da Fernanda e tem outras jogadoras que também fizeram gol. Letra A. Escreva na forma de fração irredutível, presta atenção, irredutível, a razão entre o número de gols marcados por Camila e o número de gols marcados por Fernanda. Então ele quer que a gente escreva uma razão, gente. Olha só, uma razão, eu posso escrever ela na forma de fração, beleza? Mas aí, quem que eu coloco em cima, quem que eu coloco embaixo? Quem é o numerador, quem é o denominador? Aí é que vem a atenção na leitura, tá? Vamos ler de novo, ó. A razão entre o número de gols marcados por Camila. Olha só, o primeiro nome que apareceu aí foi o nome da Camila. Então aqui em cima vai ficar a quantidade de gols que a Camila fez. E embaixo, os gols marcados pela Fernanda. Então embaixo a gente coloca aí o número de gols que a Fernanda fez. Pronto. Uma vez que a gente leu com atenção e já sabemos quem a gente vai colocar em cima e embaixo da nossa razão, a gente só pega as informações, os dados aqui no problema, né? A Camila fez 6 gols e a Fernanda fez 4. Pronto. 6/4 é a razão entre o número de gols marcados pela Camila e o número de gols marcados pela Fernanda. Agora, ele quer na forma de fração irredutível, então a gente tem que simplificar. Temos que dividir o 6 e o 4, dá para dividir por 2, e aí o resultado vai ser 3/2. Então, 3/2 é a solução aí da letra A. É a razão entre o número de gols marcados pela Camila e o número de gols marcados pela Fernanda. Na letra B, gente, escreva na forma decimal agora, tá? A razão entre o número de gols marcados por Fernanda e o total de gols do time. Então, agora ele quer a razão. Vamos lá, razão é uma fração, né? Do número de gols marcados por Fernanda. Então, Fernanda vai ficar em cima no numerador. E o total de gols do time, tá? Então, o total fica embaixo. Por isso que é importante a gente seguir a ordem do problema, tá? Para a gente não confundir. Se eu colocasse ao contrário, o número de gols da Fernanda embaixo e o total em cima, eu vou errar o problema se eu fizer isso, tá? Então, segue a ordem do texto. Número de gols marcados por Fernanda e o total de gols do time. Fernanda em cima, total embaixo. Agora a gente pega os dados aqui no problema, né? A Fernanda fez 4 gols. E o time todo fez 12, né? O total de gols do time foi 12. E aí ele quer que a gente coloque na forma decimal. Então vamos pegar o número que está em cima, que é o 4, e vamos dividir pelo que está embaixo, que é o 12. Bom, o 4 é menor que o 12, então o resultado da divisão é 0, tá certo? Aí a gente coloca a vírgula no quociente, aumenta um 0 no dividendo, coloca a vírgula, acrescenta um 0, fica 40 dividido por 12, que vai dar 3. 3 vezes 12 é 36. Sobra 4. Posso vir aqui no 4, que está sobrando, acrescentar um 0 e continuar a conta. 40 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 12 é 36. E vai continuar sobrando 4. Acrescenta o 0, vai dar 3. 3 vezes 12 é 36 e vai sobrar 4 de novo. Ou seja, aqui vai dar uma dízima periódica. Vai dar 0,333, tá bom? Então é uma divisão infinita. E por fim, na letra C, escreva na forma de porcentagem a razão entre o número de gols marcados por Camila e o total de gols do time. Então agora ele quer, ó, o número de gols marcados por Camila e o total. Então a razão entre o número de gols que a Camila fez e o número de gols total do time dela, tá? Então Camila em cima, total embaixo.
Camila fez 6 e o time todo fez 12. Perceba que a Camila fez metade dos gols, né, do time. Qual é a porcentagem que corresponde à metade? Não é 50%? Então, a gente pode colocar que a razão é 50%, ou seja, a Camila fez 50% dos gols do time. Fez 6 de 12 gols, 50%. Bom, tá aí, mais um probleminha resolvido e a questão 3 na sua tela. Vamos lá, de 32 crianças que foram acampar com a escola, 10 são meninas. Qual é a porcentagem de meninas em relação ao total de crianças? Então, olha, perceba que ele não falou agora qual é a razão. Ele pediu a porcentagem, mas nós já sabemos que porcentagem é uma razão, tá bom? Então, a gente vai montar a nossa razão. De 32 crianças que foram acampar com a escola, 10 são meninas, certo? Qual é a porcentagem de meninas em relação ao total de crianças? Então, a nossa razão, olha só, vai ficar assim, ó. O nome meninas apareceu antes do nome total de crianças, beleza? Não sei se está claro, gente, mas a gente pega essa sequência na pergunta do problema. Porque se a gente for ler o problema inteiro, a gente vai ficar confuso. Vou ler mais uma vez, ó. De 32 crianças que foram acampar com a escola, 10 são meninas. Se a gente pensar só nessa frase, a gente sabe que 32 é o total e meninas é a quantidade de meninas, né? 10 é a quantidade de meninas. Se a gente se atentar só à primeira frase do problema, a gente pode confundir. A gente tem que pegar a sequência na pergunta do problema. A pergunta é assim: qual é a porcentagem de meninas, então meninas, em relação ao total de crianças? Percebe a diferença? Tá, então a gente pega a razão na pergunta do problema. Ele quer o número de meninas em relação ao total. Bom, a gente sabe que são 10 meninas, um total de 32 crianças. Pronto, 10, 32 avos. Essa é a nossa razão, tá? Essa é a razão entre o número de meninas e o total de crianças. Só que ele quer na forma percentual. Então a gente vem aqui agora, a gente divide o 10 pelo 32. Vamos lá? O 10 ele é menor que o 32. Então o resultado da divisão é 0. Coloca a vírgula, acrescenta o 0 aqui. 100 dividido por 32 vai dar 3. 3 vezes 32 dá 96. Sobrar 4, tá? Como eu coloquei a vírgula, eu posso acrescentar um 0 nesse 4 que está sobrando. E aí 4 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 40 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 32, sobra 8. Posso acrescentar um 0 nesse 8 que está sobrando. Fica 80. 80 dividido por 32 vai dar 2. 2 vezes 80 dá 60. 2 vezes 32 dá 64. Vai sobrar 16. Esse 16 eu acrescento 0, fica 160. E 160 dividido por 32 dá 5. 5 vezes 32, 160. E não vai sobrar nada aqui, né? Então deu 0,3125. Para eu passar na forma de porcentagem, eu pego esse resultado que está aqui e multiplico por 100. Quando eu multiplicar por 100, o que vai acontecer? A vírgula vai se deslocar 2 casas para frente. Então ela vai andar 1, 2. Vai ficar aqui, ó, no meio do 1 e do 2. Vai dar 31,25%. Então eu posso dizer que 31,25% das pessoas que estavam no acampamento eram meninas. Deu para entender essa? E aí, vamos para a última questão. Última questão na sua tela aí. Essa aqui é, sem dúvida, a mais difícil da aula. O terreno que Débora pretende comprar é representado na planta por um retângulo. O perímetro do retângulo é 42 metros. E a razão entre a sua largura e o seu comprimento é 2/5. Qual é a área do terreno? Olha só, complicado isso aqui. Então a gente tem aí um terreno retangular. Sabemos que o perímetro é igual a 42. Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. Sabemos também que a razão, então ele vai falar aí de razão. A razão entre a largura e o comprimento é 2/5. Tá? A razão entre a largura e o comprimento. Então, se a largura apareceu primeiro no texto, ela vai ficar em cima, o comprimento vai ficar embaixo. Então, a razão entre a largura e o comprimento tem que ser igual a 2/5. Tudo bem? Por enquanto, só estou pegando informações do problema e colocando na lousa. Agora, vamos começar a pensar. Para eu calcular a área
desse retângulo, eu preciso saber a medida da base, né, do comprimento e da largura. Tem que fazer aí o comprimento vezes largura. Não é assim que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura ou comprimento vezes largura? É assim. Então, a gente precisa conhecer essas medidas aqui, do comprimento e da largura. Por enquanto, nós não sabemos. Agora, vamos pensar na questão do perímetro. O que é o perímetro de um retângulo? Não é a soma de todos os lados? A soma dos 4 lados da figura? Certo? Então, se eu falar assim, ó, o comprimento tem uma medida x. A largura tem uma medida y. Então, aqui em cima vai ser x e aqui do lado esquerdo y também. E o perímetro é a soma desses lados. É x mais y mais x mais y. Isso dá 42. Caímos numa equação, né? A gente equacionou o problema aqui. E temos a seguinte informação, ó. X mais x são termos semelhantes, eu posso agrupar, vai ficar 2x. Y mais y são termos semelhantes, vai ficar 2y, igual a 42. E aí a gente pode usar o princípio multiplicativo, que diz o seguinte, que numa igualdade, eu posso dividir, né, os dois lados da minha igualdade por 2, e o resultado vai continuar sendo o mesmo, né? A igualdade permanece. Então, se eu dividir por 2 aqui, aqui e aqui, eu vou continuar tendo uma equação equivalente, tá? Então, vai ficar 2x dividido por 2 vai dar 1x, e 2y dividido por 2 vai dar 1y, e 42 dividido por 2 vai dar 21. Então, olha só que relação interessante que nós encontramos aqui, ó. Nós sabemos que se a gente somar o x com o y, tem que dar 21. Mas quem é o x e o y, professor? O x e o y é o comprimento e a largura. Então, se eu somar a medida do comprimento com a largura, tem que dar 21. E o que a gente pode fazer agora? Usar o conceito da razão e usar a questão de frações equivalentes para a gente ir encontrando frações equivalentes a essa razão e pensando assim, eu quero que a soma desses dois números, né? No caso aqui, o y e o x, seja 21. Então, a gente vai agora procurando, né, frações equivalentes. Se eu multiplicar o 2 pelo 2 e o 5 pelo 2, eu vou encontrar a fração 4/10. Essa fração é equivalente a 2/5. Então, é a mesma coisa, concorda? A gente está falando da mesma razão, só escrita com números diferentes. Se eu somar o 4 com 10, vai dar 14. Não deu 21 essa soma, né? Aqui a soma deu 7, aqui a soma deu 14. Tá, então vamos procurar outra fração equivalente. Se eu multiplicar o 2 pelo 3, vai dar 6. E o 5 pelo 3 vai dar 15. Se eu somar o 6 com 15, aí sim eu encontro o valor 21. Logo, nós concluímos que a largura do terreno vai ser 6. E o comprimento do terreno vai ser 15. Agora a gente tem condições de calcular a área desse terreno. A área do terreno não é igual ao comprimento vezes a largura? Então, se a gente sabe que o comprimento é 15 e a largura é 6, então é só fazer 15 vezes 6, que vai dar 90 metros quadrados. Então, essa é a área do terreno que a Débora vai comprar. Tudo bem, gente? Deu para entender o probleminha? Esse era um pouco, num nível assim de dificuldade um pouco maior, nível hard. Só, essa foi a nossa aula de número 66 da playlist de aulas do 7º ano. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente está dando início aí a uma série de aulas falando sobre proporcionalidade e o primeiro assunto foi razão. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.